Vamos para mais uma aula aí. A aula de hoje no Godoyflix vai ser sobre, mas continuando, né, a série de técnicas avançadas. Hoje a gente vai falar sobre o rest pause e o bisset, né? É um método que eu gosto de utilizar, que é o rest pause, e o outro é um método que eu acho totalmente dispensável e eu vou explicar os motivos, né? Esse método é o bisset. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo rest pause, né? O que consiste o rest pause? O rest pause basicamente é um trabalho extra na série final ou na série que ele for utilizado. Normalmente é a última série do exercício. Pode-se usar em alguns exercícios, pode-se usar em outra série aqui, pode. Mas a gente vai explicar o porquê normalmente é utilizado na última série. Vamos lá, a gente tem um padrão aqui. Série 1, 20 a 25 repetições, sendo uma up, ou seja, mais de 5 repetições antes da falha. Então ele fez 20 a 25, podendo fazer 30, 35, até 40, mas não pode ser muito leve esse é o up. Esse up ele tem que ser uma forma de você ativar os músculos envolvidos, trabalhar as articulações, refinar a técnica, não precisa fazer super lento, fazer a cadência padrão, meio por um por um, ali para sentir o músculo trabalhando. Não pode ser só a barra ali, muito levinho. Tem que ter uma certa carga já para ter um bom aquecimento. E contabilizo também com um volume de treino quando o wire-up é assim. Série 2, 10 a 12 repetições, 1 a 3 repetições antes da falha, na reserva, né? 1 a 3 repetições na reserva. Então aqui a gente teve uma progressão de carga, onde ele terminou a série de 10 a 12, podendo fazer 1 a 3 repetições a mais, tá? E aí ele descansou e foi para a terceira série, mesmo esquema, progrediu carga, consequentemente a faixa de repetições diminui, caiu para 8 a 10 também ficando 1 a 3 repetições antes da falha. Fez 8 a 10, uma média, podendo fazer 1 ou 3 repetições a mais dentro do que ele terminou ali, tá? Série 4, progrediu a carga novamente. Isso é o treino tradicional, ainda não entrou no rest pause. Aí na série 4 ele aumentou novamente a carga, fez de 6 a 8 e foi até a falha. Ou seja, entre 6 e 8 ele falhou o movimento. Como é falhar esse movimento? Por exemplo, ele fez 7 na oitava ou na nona, assim que ele terminou. A outra repetição saiu errada ou precisou de ajuda. Ele entrou na falha concêntrica, tá? Que normalmente é onde a maioria trabalha nessa falha concêntrica. Por exemplo, eu falho o músculo toda a série. Não! Se você falha o músculo no agachamento, você cairia no agachamento. O que acontece é que você falha o movimento, você perde a força concêntrica de ganhar a resistência que é a sobrecarga. E aí com ajuda o teu músculo continuaria trabalhando. Eu sei que você está curtindo o conteúdo, mas eu tenho um recado rápido para você. Esse é apenas um trecho de uma das centenas e centenas de aulas que você encontra dentro da Arena Coliseu. E eu vou ser sincero, a Arena Coliseu é o lugar para quem busca conhecimento de verdade, para quem busca aprender tudo sobre treinamento e nutrição, sem frescura, sem mimimi, sem enrolação. Não é lugar para quem treina fofo e nem para preguiçoso. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link com todas as informações. Agora pode voltar ao conteúdo. Valeu! Se houvesse ajuda, porque ia reduzir a sobrecarga, porque alguém estaria ajudando. E aí teu músculo não falhou. Ele não tem mais força para produzir, para vencer aquela carga naquele momento. Então a maioria vai uma falha concêntrica. Falha muscular é muito, muito difícil de ser alcançada, tá? Exige alguém do lado, um acompanhamento para neutralizar a ação muscular em qualquer tipo de carga. Isso é praticamente impossível. Série 5 é onde vai ser aplicado o rest pause. Aí ele progrediu novamente a carga e vai parar de 4 a 6 repetições máximas, tá? Também falhando ali. E aqui ele vai aplicar o rest pause. Como é feito esse rest pause na série 5? Ele vai lá e fez, por exemplo, 4 a 6 repetições máximas, falhou. Ele vai descansar o peso, ou descansar a barra, o peso, enfim, ele vai descansar esse peso, esperar de 5 a 20 segundos e fazer a série novamente com a mesma carga até onde der, ou seja, até a falha novamente. Vamos supor que ele parou nos 6 repetições máximas, descansou entre 5 e 20 segundos, aí com a mesma carga ele tirou o peso novamente e fez. Provavelmente ele não vai conseguir fazer novamente 6 repetições máximas, porque o intervalo de até 20 segundos é ineficiente para recuperar a força contrátil, força energética para estar levantando aquele peso. Então provavelmente ele vai fazer 1 ou 2, tá? E aí caso ele consiga fazer novamente o rest pause, como vai ser? Ele vai descansar 5 a 20 segundos, a carga novamente, e fazer com o mesmo peso até a falha. Ele pode fazer o rest pause com a ajuda de alguém? Pode, porque se for fazer 1 ou 2, é melhor ele tirar mais 1 ou 2 ali com a ajuda de alguém, tá? E esse é o rest pause. Normalmente se faz no máximo 3 rest pause dentro da mesma série. Fez 1, aí aquele fez 2, aí depois, por exemplo, fosse fazer mais um, descansaria 5 a 20 segundos, faria outro rest pause.
Qual é o critério de 5 a 20 segundos? Se, por exemplo, é um músculo que se recupera rápido ou que não precisa de levantar muita carga, você pode descansar menos, 5 a 10 segundos. Como, por exemplo, um agachamento, descanso de 5 a 10 segundos é muito pouco. Normalmente você descansa 15 e 20 no rest pause para conseguir tirar um pouquinho mais de repetições. Não adianta você fazer ele com intervalo muito curto, fazer 1, 2 repetições, 1, 2, vai acabar ali quebrando muito esse esforço e prejudicando os próximos exercícios. Então o ideal, normalmente, é você fazer um rest pause com um intervalo de 10 a 20 para conseguir tirar mais do que uma repetição bem feita e sozinho, tá? Podendo tirar algumas repetições com ajuda ali para conseguir extrair um pouquinho melhor desse rest pause. Então, é uma série complementar da última série, né? Eu contabilizo a série 5 como uma série e contabilizo meia série a mais, independente de quanto rest pause fez. Às vezes, se o cara conseguiu fazer dentro de todos os rest pause, o cara conseguiu fazer mais de 10 repetições, vamos supor que ele fez 5 mais 5, aí eu contabilizo mais uma série, porque já deu um volume de repetições considerável. Agora, se deu menos de 10 repetições, contabilizando todos os rest pause feitos na série, aí eu conto só como meia série de trabalho ou mais. Ou seja, você consegue aumentar o volume de trabalho em menos tempo. Por que é usado mais na última série? Porque se você usasse, vamos supor, na terceira série, a tua quarta série vai vir prejudicada. Você não vai conseguir impor a carga que você colocaria se não tivesse feito o rest pause. E aí você acaba prejudicando a tensão máxima da sobrecarga, a evolução da carga, a recuperação entre uma série e outra. Então normalmente se faz na última série do movimento e aí você descansa bem para o próximo exercício. Se quiser fazer na última série do próximo exercício, pode. O que não pode é ficar fazendo toda hora. Você vai ficar levando uma fadiga excessiva e vai acabar limitando a evolução do treino. Por quê? Vamos supor aqui um caso específico. Se ao invés dele ter feito o rest pause, vamos supor que aqui contabilizando ele fez mais 2 aqui, mais 2 aqui. 4. Se ao invés dele fazer esse rest pause, ele tivesse descansado novamente e feito a série 6 aqui e feito o mesmo tanto de repetições com aquela carga ali. Provavelmente o resultado seria o mesmo, tá? A única coisa é que economizou tempo com o rest pause. Você conseguiu aplicar mais volume economizando tempo e não diminuiu a intensidade, você apenas diminuiu o volume de repetições. Porque se aqui ele fez, vamos pôr com 200 quilos aqui para 6 repetições, e aí ele vai usar a mesma carga no rest pause, só que ele provavelmente vai fazer 1 ou 2. Tá? E aí ele fez 1 ou 2, aí ele descansou e fez outro mais 1 ou 2 aqui. Então, ou seja, você trabalhou com a mesma intensidade, que é a intensidade da carga, mas diminuiu o volume de repetições. Por quê? Porque está fadigado. E é por isso que não se descansa pouco entre as séries. Se você aplicar isso num descanso de menos de 1 minuto entre as séries, provavelmente você evoluiria muita carga, muito melhor a carga se descansasse mais entre as séries. Então, os intervalos entre uma série e outra aqui, eu costumo de deixar de 1 até 5 minutos. Quanto mais pesada, por exemplo, nessas duas últimas aqui, é melhor de 3 a 5 minutos, porque aí você se recupera bem. E aqui nas outras pode ser de 1 a 3 minutos, que são séries que não fadigam tanto, tá? E aí, por exemplo, descansar isso torna o treino muito mais longo, só que muito mais produtivo, porque o músculo ele responde à tensão, tanto por falha ou por carga, né? Então, por exemplo, se você ficar descansando pouco, você não vai conseguir evoluir bem nos próximos movimentos, próximas séries, e aí você vai acabar prejudicando o teu treino. Então, o rest pause é usado mais quando tem pouco tempo, precisa manter uma boa intensidade e aumentar um pouquinho o volume. Bom, vamos lá. Qual é o intuito desse rest pause? É aumentar a tensão máxima. Por que a tensão máxima? O que é alta tensão? Tensão máxima é quando a gente tem o total recrutamento de fibras, unidades motoras, né, de alto limiar, que recrutam as fibras, principalmente as fibras tipo 2 são responsáveis pela gerar mais força, né? Então, quando a gente tem uma exigência de levantar carga, as fibras tipo 2 acionam mais, tanto quando se está próximo à falha, quanto se usa sobrecarga, que você consiga fazer no máximo 12 repetições máximas. A partir das primeiras repetições, as fibras do tipo 2 já são acionadas porque a carga está alta. Agora, se você pega uma carga para 20 repetições, elas só vão ser mais acionadas, as fibras, quando você está próximo das 20 repetições máximas, que aí você tem um acionamento máximo, porque a exigência de força se torna maior. Então você aumenta a tensão máxima, porque você já falhou aqui, e aí você faz o rest pause com a mesma carga, a tensão máxima está mantida, por mais que é menos volume, você mantenha o tempo sob alta tensão, um alto recrutamento de fibras ali, consequentemente maior sinalização hipertrófica por recrutar mais fibras. Bom, volume de trabalho, você aumenta relativamente o volume de trabalho porque você faz algumas repetições a mais.
Se você descansasse, fizesse uma série 6, seria talvez até melhor se conseguisse tirar mais repetições do que você fez no rest pause, tá? Mas é uma técnica para diminuir o tempo do treino, para não ficar muito longo. Aumento de força. Por que aumento de força? Porque você não diminuiu a carga e forçou mais algumas repetições com aquela carga. Consequentemente, futuramente, aplicando isso, você consegue construir uma força ali, principalmente porque descansando pouco você manteve a carga. Se você descansar muito, provavelmente você até consiga aumentar a carga, né? E aumento do estresse metabólico não é tão expressivo, mas acontece. Quanto mais rest pause faz, maior o estresse metabólico, porque você está quebrando o ATP para gerar energia e você pode liberar íons de hidrogênio ali, aumentar a quantidade de lactato por essa fadiga muscular na via anaeróbica, lática, tá? Então você pode gerar essa fadiga ali se tiver muito rest pause. Tanto a tensão máxima como o estresse metabólico sinalizam para hipertrofia, mas principalmente a tensão máxima. Volume de treino, dose dependente para a resposta hipertrófica, desde que fique dentro da tolerância. Então essa é a aplicação do rest pause. Gosto de usar quando o cara precisa trabalhar, manter carga alta em menos tempo. E aí eu aplico esse rest pause ali, tá? Bom, aqui já entra na primeira pergunta, né? Quando usar? Quando eu gosto de usar? Vamos supor que o cara já está lá com um volume de trabalho no treino, batendo 1h30, 2 horas, ele não tem mais tempo para treinar, mas eu quero que ele force aquela carga da última série em um movimento que ele tem domínio, né? Se o cara vai fazer isso num movimento que ele não tem domínio, é perigoso lesionar. Então tem que ter domínio no movimento. Aí eu falo, bom, vamos fazer rest pause nesse movimento, que você já tem domínio, está pegando uma boa carga, está sustentando bem a última série. Aplico o rest pause ali. Aplico talvez mais de um exercício? Aplico, mas sempre na última série. Às vezes eu uso o rest pause em um, back offset em outro, vou mesclando os métodos de acordo com que ele tem mais afinidade de trabalhar, tá? De acordo com o tempo também. Não costumo usar rest pause enquanto eu estou aumentando. Se eu tenho a opção de adicionar uma série a mais, eu adiciono uma série a mais, tá? Eu sempre opto por adicionar uma série a mais, ou com a mesma carga, ou aumentando mais ainda a carga, tá? Por quê? Porque você vai descansar mais, se recuperar melhor, extrair melhor do que ficar fazendo algumas técnicas avançadas. Então eu prefiro descansar mais para fazer uma série a mais. Quando não tem mais essa opção, adiciono métodos avançados ali, técnicas avançadas, tá? Bom, por que usar? Como eu disse, você vai usar se você não tiver tempo e para sustentar aquela carga, aquela força e até tentar buscar um pouco mais de força ali por trabalhar com essa carga por mais tempo, tá? É efetivo? Sim, é um método efetivo. Gera mais hipertrofia do que se ele fizesse uma série 6? Não, hipertrofia vai ser similar, só que o ponto positivo é que usou menos tempo. Hipertrofia, se for bem aplicado, e desde que nesses rest pause tenha uma boa técnica, um bom domínio, uma boa amplitude. Não adianta o cara querer fazer o rest pause, agachamento. O cara fez a série completa, aí no rest pause o cara faz meio movimento. Não, é inútil. Lógico que quando você agacha com 80 graus de flexão de joelho, que é menos do que a metade, menos de 90 graus, né? 80 graus, você tem maior ação do quadríceps e menos participação do glúteo. Quanto mais profundo o agachamento, maior a ação do glúteo. Então, normalmente, o agachamento com uma amplitude reduzida é para quem quer enfatizar mais o quadríceps no agachamento, mas não é desculpa para agachar pouco, se você pode agachar mais. Gasto calórico é aumentado? É aumentado se você fizer o rest pause, só que seria bem similar se você adicionasse uma série a mais e acabasse fazendo o mesmo número de repetições com aquela carga. Então o gasto seria similar, não vai ser mais, não vai ser menos. Vai ser menos caso o rest pause for menos repetições do que você faria numa série 6 tradicional. Você pode usar o rest pause em uma série até a falha de 10, 12, 15, 20 repetições máximas? Pode, por quê? Normalmente o rest pause é legal, nem é legal ficar usando com séries de 4 a 6 repetições máximas. Aqui é melhor fazer um cluster ou até um drop. Por quê? Porque o rest pause, por manter a mesma carga, você vai fazer só 1 ou 2 repetições. Então é legal usar rest pause normalmente em séries de 6 repetições para cima, porque aí no rest pause você consegue fazer mais do que 1 ou 2 repetições, e aí sim você aumenta o volume de trabalho de forma expressiva, tá? Então uma técnica que eu gosto de utilizar, tá nas minhas técnicas favoritas de método, até porque você, por exemplo, guardou o agachamento, não precisa tirar nele de um lado, tirar nele do outro, não precisa que alguém faça isso, então você guardou, respirou lá 10, 20 segundos, pegou a barra, agachou de novo ali, tá? Desde que tenha domínio e não se machuque sozinho. Bom, vamos lá. Vamos para o método de bisete. A gente tem 3 pontos de partida desse bisete. Agonista, ou seja, o bisete para o mesmo grupo muscular. Vamos supor que eu faça supino inclinado e depois vou lá e faço um crucifixo reto no banco com halteres, com dumbbell, né? Então, isso seria 2 exercícios sem descanso
para o mesmo grupo muscular. A gente tem a opção de agonista e antagonista. Vamos supor que eu faço supino inclinado e aí eu vou fazer uma remada para costas. Ou seja, agonista, o peitoral, o antagonista desse peitoral é o latíssimo dorso, né, a dorsal. Então aí eu faço pro movimento, um exercício pro agonista, que é o peito, e um pro antagonista, que é as costas, e o antagonista das costas é o peito. Então fica agonista, antagonista. Deu para entender a sacada? Ou eu posso fazer um bicep segmentado, tá? Que para mim não gosto muito, que é o bicep por grupamento sem ser das outras duas opções. Vamos supor, faça uma rosca direta para bíceps e faça uma extensora para quadríceps, ou seja, dois grupos musculares distintos, né? Que um não tem sinergia com o outro, estão separados. Então tem essa bisete também. Como essa bisete é feita? Essa bisete, normalmente vocês selecionam um exercício e aí você vai selecionar dois exercícios na realidade, né? Bisete, duas séries. Você seleciona o exercício 1 e o exercício 2. Aí você vai lá no exercício 1, faz a série 1 dele, 6 a 15 repetições, tá? Pode ser mais, pode ser menos? Pode. Eu coloquei uma média de trabalho, mas pode ser 20, 25, 30, 35, pode ser 4, 2... Pode, mas o exercício 1 você vai lá, fez suas repetições e aí sem descanso, vamos supor que fez 10 repetições do exercício 1. Aí sem descanso você levanta e vai direto para o exercício 2 e aí faz uma série nele também até onde der ali, tá? Normalmente o segundo exercício vai até a falha. O primeiro pode ou não ir até a falha. Por quê? O primeiro, se você for até a falha de movimento no primeiro, e aí vamos supor que foi um supino, aí